qual a nova Amazon da Web3. Que a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, você já sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é como a AWS se tornou a principal fonte de lucros da Amazon. A AWS é a Amazon Web Services, que é um business de data storage, um serviço de armazenamento de dados centralizado. E antes de continuar te mostrando um pouquinho mais sobre esse negócio e o potencial da nova Amazon da Web3, uma curiosidade. Você sabia que antigamente as redes sociais tinham um padrão de deletar o perfil de pessoas que falecem? E hoje em dia elas não fazem isso e o perfil permanece ativo para sempre. Já imaginou as consequências disso no longo prazo? Vai chegar um tempo em que vão ter mais perfis de pessoas que já morreram do que pessoas vivas. Mas isso é só um parênteses mesmo, mas que também ajuda a ilustrar a crescente necessidade de armazenamento de dados, o que por sua vez reforça ainda mais a importância de serviços de data storage. E aqui nesse gráfico você vê o aumento praticamente exponencial da receita da AWS, que é o setor mais lucrativo da Amazon. E é claro, essa não é a única solução de armazenamento de dados centralizada que existe. A gente também tem Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, mas nesse nicho quem domina é a AWS da Amazon. E antes de dar continuidade no conteúdo propriamente que eu quero te passar aqui, mais uma última curiosidade. O principal cliente da AWS é a Netflix, que por sua vez é competidora da Amazon Prime. Então veja que em alguns setores a Amazon é competidora da Netflix, mas em outros setores as duas têm uma relação de cooperação. E agora eu quero te mostrar um gráfico que mostra a dimensão do crescimento projetado para esse mercado de data storage. Hoje o tamanho desse mercado é cerca de 36 bilhões de dólares e é projetado que em 2029 ele chegue a cerca de 300 bilhões de dólares. Portanto, é um mercado bastante significativo. E o que essa imagem tem a ver com tudo isso que eu estou apresentando para você? Essa imagem mostra um dos primeiros modelos de veículos existentes, um dos primeiros carros, um dos primeiros automóveis. E é interessante voltar os olhos para como as pessoas reagiam a esse tipo de inovação tecnológica na época. Existe uma célebre frase que foi dita em 1903 pelo presidente do Banco de Investimentos de Michigan. Ele disse: "O cavalo veio para ficar. Já o automóvel é uma curiosidade e apenas uma moda passageira." E alguns anos depois, em 1909, em um editorial, a revista Scientific American disse que o automóvel praticamente chegou ao limite. Isso é confirmado, segundo eles, naquela época, pelo fato de que nos últimos anos nenhum aprimoramento radical foi introduzido. Mas vamos tornar essa discussão um pouquinho mais atual. Em 1995 foi publicado esse artigo aqui intitulado The Internet, na revista Newsweek. Ao longo do artigo, ele tece algumas críticas à internet, dizendo que era uma tecnologia cara, inútil e que as pessoas não entendem direito. Já ouviu algum comentário semelhante em relação à tecnologia de blockchain? Já esse artigo aqui foi escrito em 1995 por Bob Metcalfe, ninguém menos que o criador do padrão Ethernet. Ele próprio afirmou que a internet iria colapsar nos próximos anos. Ele afirmou que a internet iria ter um rápido crescimento, mas que isso era baseado em hype e que logo em seguida ela iria colapsar. E ele afirmou também que ele comeria as suas próprias palavras se isso não ocorresse. E literalmente isso aconteceu. 2 anos depois, em 97, quando o uso da internet tinha explodido com vídeos, imagens e etc., uma série de aplicações, ele pegou essa revista aqui, amassou o papel, colocou no liquidificador, triturou, colocou um pouco de água e ele comeu, cumprindo a promessa. E eu tô te mostrando isso para que você veja como as pessoas reagem diante de inovações tecnológicas que têm um potencial disruptivo. Mas eu comecei o vídeo dizendo que eu iria te mostrar uma potencial candidata à nova Amazon da Web3. Para quem não sabe, Web3 é um novo modo de uso da internet. E esse uso da internet é baseado na tecnologia de blockchain, com ênfase em descentralização e distribuição do valor gerado. Lembra que a AWS é um serviço de armazenamento de dados centralizado.
E a Web3 tem ênfase em descentralização baseada em tecnologia de blockchain. Com isso em mente, é interessante a gente saber quais são os dois maiores cases de storage descentralizado. O maior deles é o Filecoin, cujo token é o FIL, e o segundo maior é Arweave. O Filecoin ele é maior até porque ele é mais antigo, mas o que vem crescendo mais ultimamente é o Arweave. E existem outros cases também, como Storage, Siacoin, ZeroChain e Stratos. Mas qual a utilidade desses cases aqui? A AWS é eficiente, é barata, as pessoas confiam. Bom, existem alguns problemas de storage de dados centralizados. O primeiro deles, eles são passíveis de censura. Há pouco tempo atrás, o governo da Turquia censurou o site da Wikipedia. Recentemente, diversos sites foram censurados na Rússia. Na China, essa também é uma prática comum. Uma vez que um site, um aplicativo, ele está hospedado num servidor centralizado, bloqueando o acesso a esse servidor, o governo bloqueia o acesso a toda a informação que está armazenada nele. Já as soluções de armazenamento descentralizado são resistentes à censura. Um outro problema do armazenamento de dados centralizado é o uso indevido de dados por empresas. Existe um adágio que diz "Data is the new oil", dados são o novo petróleo. Isso porque dados são extremamente valiosos para diversos tipos de negócio. E quando você insere seus dados, seu e-mail, seus dados de acesso, seu login em diversas plataformas, as empresas coletam e comercializam esse tipo de dados sem que você tenha nenhum tipo de controle. E também, é claro, falta de transparência. E é buscando resolver esses problemas que despontam as soluções de storage descentralizado, como por exemplo a Filecoin. A Filecoin se pretende ser o Airbnb do armazenamento de dados. E como que funciona a Filecoin? Uma pessoa com capacidade de armazenamento excedente, por exemplo, eu tenho alguma memória aqui no meu computador que eu não estou utilizando, eu posso oferecer essa capacidade de armazenamento excedente na blockchain da Filecoin. Então, em vez de ter um servidor central que armazena uma quantidade imensa de dados, esse armazenamento ocorre de forma distribuída em diversos HDs. E a blockchain da Filecoin, ela também pode ser utilizada como uma camada de base de infraestrutura para a criação de aplicativos descentralizados, os dApps. O Web3.storage é um deles, o ChainSafe Files é outro. E o protocolo da Filecoin, ele tem uma série de incentivos financeiros para que haja uma oferta crescente da capacidade de armazenamento no intuito de buscar criar um efeito rede, e também existem incentivos para que os dados sejam mantidos em armazenamento até o fim do contrato. Isso se dá através do sistema de Proof of Storage, prova de armazenamento. Porque afinal de nada adianta se houvessem apenas incentivos financeiros para você fazer o upload de arquivos de terceiros no seu HD. Você também precisa ser responsável pela manutenção desses arquivos. E na teoria tudo parece muito interessante, né? Mas na prática esse projeto ainda tem alguns desafios para deslanchar. Os principais deles são que esse projeto ainda não é suficientemente conhecido por grande parte das pessoas. Isso faz com que ainda não haja demanda suficiente para que o projeto ganhe de fato tração. E como esse tipo de solução ainda não tem o efeito rede de outras soluções centralizadas, como por exemplo a AWS, os custos ainda são mais elevados do que soluções centralizadas. O Filecoin é um protocolo que ele subsidia os participantes da rede. Então, por enquanto, ele ainda não tem um sistema economicamente viável. E isso gera um grande problema de incentivos para que os usuários que fornecem sua capacidade de armazenamento armazenem dados inúteis, uma vez que eles são subsidiados para fazer esse trabalho e na outra ponta não tem uma verificação sobre os usuários que estão deixando os seus dados em armazenamento. Portanto, há um incentivo que está sendo explorado por parte dos usuários que oferecem os seus espaços em HD para que eles também deixem arquivos em armazenamento e sejam remunerados nesse processo. Mas isso acaba inflando de forma artificial a demanda por esse tipo de serviço e tende a fazer com que
a economia desse projeto específico não seja sustentável. Pelo menos é assim que está ocorrendo agora. Já a Arweave, ela possui algumas diferenças, principalmente em relação ao objetivo a que ela se propõe. A Arweave, ela pretende garantir o armazenamento eterno e imutável de dados e informações. Guarda bem essas duas palavras, eterno e imutável. A Filecoin se propõe a fazer um armazenamento de mais curto prazo, enquanto a Arweave pretende ser uma solução de armazenamento perpétua. Para isso, quando são feitos os cálculos do custo de armazenamento na Arweave, eles levam em consideração que vão deixar armazenados os dados dos clientes por pelo menos 200 anos. E a partir desse custo é que eles fazem a precificação dos serviços de armazenamento. E um outro detalhe é que a Arweave pretende armazenar os dados de forma imutável. Veja, como as informações são depositadas na internet hoje, toda informação está sujeita à edição. A edição pode ser feita simplesmente com o objetivo de atualizar um determinado conteúdo, mas essa alteração também pode ser feita com o intuito de fraude, de adulterar uma determinada informação para atingir um determinado fim que pode ser eventualmente um fim escuso. E como que funciona a Arweave? Ela tem uma blockchain própria que se chama Blockweave e também conta com um conjunto de aplicativos descentralizados chamados PermaWeb, como por exemplo o AirDrive. Então, se eu quiser compartilhar uma determinada informação, seja uma planilha de dados, seja uma foto, e ter a certeza de que aqueles dados não vão ser adulterados, eu posso fazer uso da PermaWeb para isso. E embora a Arweave não tenha os mesmos incentivos que a Filecoin para armazenamento de dados inúteis, ela compartilha desses dois desafios aqui. Ela também não é suficientemente conhecida pelo público em geral e os custos ainda são bem mais elevados do que soluções centralizadas. Mas lembra dessa imagem, né? No começo, o carro era uma solução extremamente cara também. A internet, no início, também era cara. Não sei se você é da mesma geração que eu, mas quando eu era adolescente, a gente tinha que esperar depois da meia-noite para utilizar a internet de escada por horas a fio, porque aí você só pagava um único pulso. Hoje em dia a internet de escada nem existe mais e é uma tecnologia completamente acessível para praticamente qualquer pessoa. Portanto, eu vejo esses problemas atuais de maior custo do que soluções centralizadas como problemas solucionáveis. Quanto ao fato de serem soluções desconhecidas do público em geral, também é um problema comum a toda a tecnologia nascente. Portanto, uma vez que esses problemas têm possibilidade de serem resolvidos, entre essas duas, qual pode ser a nova AWS? Qual pode ser a solução mainstream de armazenamento descentralizado? Isso não vai acontecer daqui a um mês, nem daqui a 6 meses, tá ok? Mas à medida que essa tecnologia ganhar um determinado amadurecimento. Um outro ponto que vale a pena você ficar atento é que a adoção de tecnologias nascentes ela não se dá de forma linear. Então, hoje, essas soluções não são economicamente viáveis, mas elas podem se tornar num futuro muito breve. E essas duas linhas aqui são o gráfico de preços da Filecoin e o da Arweave. Em laranja nós temos a Filecoin e em azul a Arweave. Aqui você vê uma pernada de alta da Filecoin, mas a gente teve uma pernada mais significativa ainda da Arweave. Note que antes o preço da Arweave era bem distante do preço da Filecoin. E com essa pernada aqui, eles se aproximaram. Aqui a Filecoin, que é a mais antiga, volto a destacar esse ponto, manteve uma certa distância, mas aqui a Arweave passou a Filecoin. E desde então o preço das duas vem caindo, porque os mercados em geral vem caindo, o mercado cripto vem caindo e os mercados de renda variável em geral vem caindo. No entanto, desde que a Arweave passou o Filecoin, ela vem se mantendo num patamar acima. E recentemente ela está aumentando a distância. E se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que hoje a Arweave, dentre todos os cases de armazenamento de dados descentralizados, é o que tem potencial de ser, no futuro, o que hoje é a AWS, que por sua vez é um dos braços de negócio mais rentáveis da Amazon. E você? O que você acha disso? Você acha que a Filecoin tem potencial de crescimento? Você acha que a Arweave
tem potencial de crescimento, você já tinha algum conhecimento dessas soluções de armazenamento descentralizado? Você sabia que a AWS era tão importante assim para a Amazon? Me deixa aqui um feedback nos comentários para eu saber o que você pensa disso. E também não deixe de clicar no link aqui na descrição para você se inscrever gratuitamente para Jornada Investidor Cripto, em que eu vou compartilhar o melhor conteúdo que eu já fiz na internet gratuitamente de forma online. Mas para você garantir o seu acesso, você tem que clicar no link aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!